Dopamina, prazer ou vício? Você já se perguntou por que nunca é suficiente? Por que, mesmo depois de conquistar algo que parecia tão importante, a satisfação escorre pelos dedos? Você come o doce que tanto desejava e logo sente vontade de mais. Compra aquele objeto dos sonhos, mas dias depois ele perde o brilho. Curte, rola e clica nas redes sociais, mas o vazio insiste em voltar. E por que isso acontece? Porque existe uma molécula, silenciosa e invisível, que age como um maestro dentro do seu cérebro, ditando desejos, recompensas e até vícios. Ela se chama dopamina. Mas atenção, a dopamina não é só sobre prazer. Ela é sobre expectativa, sobre a busca, sobre a promessa de recompensa. E justamente por isso pode ser tanto o motor da sua motivação quanto a armadilha que te prende em ciclos sem fim. A dopamina é chamada muitas vezes de a molécula do prazer, mas isso é uma meia-verdade. O papel dela não é te dar prazer, e sim te colocar em movimento em direção a ele. Imagine uma cenoura pendurada na frente de um cavalo. A dopamina é a cenoura. Ela não é a chegada, é a promessa da chegada. É ela que dispara quando você olha uma vitrine, quando escuta a notificação do celular, quando sente o cheiro de comida sendo preparada. Não é a recompensa em si, é a antecipação da recompensa. E esse mecanismo, que evolutivamente foi essencial para a nossa sobrevivência, caçar, buscar abrigo, se relacionar, hoje se tornou um terreno fértil para vícios modernos. As redes sociais, por exemplo, funcionam como verdadeiras máquinas de dopamina. O curtir, que pode aparecer a qualquer momento, o vídeo que carrega logo depois do outro, a rolagem infinita que nunca entrega um ponto final. É como se o cérebro fosse constantemente enganado com pequenas doses de promessa, que nunca se completam de fato. E é por isso que você pode passar horas preso em um ciclo acreditando que só mais um clique vai trazer a satisfação que você procura. Agora pense, se a dopamina é o motor da motivação, mas também pode ser o gatilho do vício, quem está no controle? Você ou ela? Quando falamos de dopamina, não estamos falando de algo abstrato. Estamos falando da molécula que literalmente direciona nossos comportamentos mais cotidianos. Olhe ao redor. Redes sociais são projetadas como verdadeiras máquinas de dopamina. O curtir, o match, o novo vídeo que aparece automaticamente. Nada disso é inocente. É designado para ativar os mesmos circuitos de recompensa que funcionam quando comemos ou transamos. Indústrias alimentícias criam combinações perfeitas de açúcar, sal e gordura que sequestram esse sistema de recompensa. Não é à toa que abrir um pacote de salgadinho e parar na metade parece impossível. Até a indústria do entretenimento, dos filmes, das músicas, sabe exatamente como manter você preso, dosando picos de prazer e antecipação. Ou seja, não é apenas biologia, é estratégia. O mundo aprendeu a manipular a sua dopamina. Agora aqui está o ponto crucial. Quanto mais você se deixa levar, mais o seu cérebro vai se tornando tolerante. Isso significa que aquilo que antes te dava prazer, um elogio, uma vitória, uma conquista, já não é suficiente. É como se o seu sistema nervoso dissesse: obrigado, mas quero mais. E esse mais nunca tem fim. É por isso que muitos de nós sentimos o vazio tão rápido. Você come a sobremesa, mas já está pensando no próximo lanche. Você recebe uma curtida, mas já está caçando a próxima. Você conquista algo na carreira, mas no dia seguinte já parece pouco. A dopamina não foi feita para nos satisfazer. Ela foi feita para nos manter em movimento. O problema é que, sem consciência, esse movimento se transforma em corrida desenfreada e não em progresso. E olha só a ironia.
Enquanto buscamos cada vez mais prazer imediato, a dopamina vai corroendo nossa capacidade de sentir prazer genuíno. Um exemplo claro disso está em pesquisas sobre vício em pornografia e jogos online. O cérebro começa a responder menos a estímulos normais, como o contato humano, e só dispara diante de estímulos intensificados, artificiais. O resultado? Uma vida onde o real parece sem graça, porque o artificial elevou demais o padrão. E isso não acontece só com os vícios mais óbvios. O mesmo mecanismo opera quando você procrastina. Cada vez que você escolhe o atalho, olhar o celular ao invés de focar no trabalho, você treina o cérebro a buscar gratificação instantânea em vez de esforço e paciência. Ou seja, não é só uma questão de disciplina, é bioquímica moldando o seu caráter e os seus resultados. Agora, se essa molécula pode escravizar, ela também pode libertar. Quando compreendemos que a dopamina não é vilã, mas energia vital, aprendemos a direcioná-la. É como o fogo. Destrói-se solto, mas aquece-se controlado. Imagine canalizar a dopamina para construir em vez de só consumir. Usar a expectativa não para esperar uma notificação, mas para se comprometer com um projeto de longo prazo. Usar o prazer de pequenas vitórias não para repetir um vício, mas para reforçar hábitos saudáveis. Usar o desejo de novidade não para trocar de estímulo o tempo todo, mas para aprender e evoluir. E talvez a pergunta mais honesta que possamos nos fazer seja: estou no controle do meu prazer ou sendo manipulado pelo mercado e pela minha própria biologia? Essa é a encruzilhada onde todos nós estamos. Porque, no fundo, a dopamina não está apenas ditando se você pega o celular de novo. Ela está ditando se a sua vida será uma sucessão de distrações ou uma construção de significado. Talvez agora você esteja se perguntando, mas então eu sou refém da minha própria biologia? Eu nunca vou conseguir sair dessa roda viva? A verdade é que todos nós, sem exceção, estamos dentro desse jogo. Ninguém está acima da dopamina. A diferença é que alguns escolhem jogar de forma consciente, enquanto a maioria segue vivendo no piloto automático. Olha para a sua vida e seja sincero. Quantas vezes você já disse só mais 5 minutinhos e perdeu horas inteiras em algo que nem lembrava depois? Quantas vezes já comprou algo só para sentir aquele pico momentâneo e depois ficou com a sensação de vazio ou até de arrependimento? Quantas vezes adiou uma tarefa importante, se distraindo com pequenas recompensas que só te afastaram do que realmente importa? Isso não te faz fraco, isso te faz humano. O problema é quando você acredita que esse padrão é imutável. Porque a dopamina também pode ser sua aliada. Ela pode ser o motor que te empurra para a disciplina, para o crescimento, para uma vida com mais sentido. Mas para isso é preciso reconfigurar a relação que você tem com o prazer. Pense comigo. A mesma molécula que te faz deslizar sem parar no feed pode ser a que te mantém estudando um livro todos os dias. A mesma química que alimenta a compulsão pode ser a que sustenta o treino, a dieta, o projeto de vida. A diferença está em onde você coloca a recompensa. E aqui vem a reflexão mais dura. Talvez você não esteja fracassando por falta de capacidade, mas porque está preso em um sistema de recompensas que nunca foi desenhado para você vencer. Enquanto você busca prazer imediato, a vida real, a que exige paciência, esforço, construção, fica de lado. E aí, no silêncio da noite, quando tudo se apaga, sobra o vazio. O mesmo vazio que te empurra de volta para mais uma dose rápida, repetindo o ciclo. Mas e se esse vazio não fosse um inimigo? E se ele fosse um convite? Um espaço que só pode ser preenchido por algo maior do que estímulos momentâneos. Talvez seja aí que começa a liberdade, quando você entende que não precisa eliminar a dopamina, mas reorientá-la. Transformar o vício em foco, a ansiedade em movimento, a expectativa em construção. Porque, no fim das contas, a dopamina não pergunta se você quer crescer ou se distrair. Ela só responde ao que você escolhe alimentar.
E aqui está o ponto de virada. Você quer continuar correndo atrás de prazeres que evaporam ou quer aprender a usar essa mesma energia para construir uma vida que permanece? Essa é a escolha invisível que fazemos todos os dias. E é ela que decide quem seremos amanhã. E talvez, no fim das contas, a dopamina seja como um espelho da nossa própria humanidade. Ela não é boa nem má, não é inimiga nem salvadora. É apenas uma força silenciosa que revela para onde estamos escolhendo direcionar a nossa vida. A grande questão é, o que você tem alimentado? Será que você está fortalecendo os caminhos da distração, da compulsão, da pressa por prazeres que evaporam? Ou está construindo trilhas mais lentas, mas que levam a um sentido maior, a conquistas que permanecem? A dopamina sempre vai pedir por mais, mas o que você responde a esse chamado depende da consciência que você coloca na sua rotina. Então se pergunte, o que tenho buscado repetidamente sem perceber que nunca me satisfaz? Em que momentos da minha vida a gratificação rápida tem me afastado do que realmente quero? Que pequenas escolhas eu poderia fazer hoje para ensinar meu cérebro a valorizar o que realmente importa? E mais profundo ainda, quem eu me torno quando deixo a dopamina guiar minhas decisões? Quem eu poderia me tornar se aprendesse a guiar a dopamina em vez de ser guiado por ela? Talvez a resposta para esse vazio que tanto nos assombra não esteja em eliminar o prazer, mas em aprender a esperar, em resgatar o valor da paciência, do processo, da constância. Porque, no fim, não é sobre viver sem dopamina, é sobre não viver escravo dela. Gostou desse mergulho no quê da psique? Então inscreva-se no canal, ative o sininho e, é claro, deixe o seu like. Assim você me ajuda a levar essas reflexões para mais pessoas. E seguimos juntos nessa jornada de consciência e transformação.